Tá em um artigo hoje, o Martin Wolf é o principal comentarista econômico do Financial Times. Ele escreve e o Valor publica os artigos dele. E ele escreveu um artigo, recomendo, Como Escapar da Armadilha da Renda Média. E o Brasil é um país de renda média. Aliás, como ele diz, os países de renda média são o lar de 3 em cada 4 pessoas no planeta. Ou seja, 3 em cada 4, dá 75% das pessoas vivem num país de renda média. E também, estes países de renda média abrigam quase 2/3 do que se tem de pobreza extrema no mundo. E também, olha que curioso, produzem 40% da produção mundial. Ou seja, 75% da população produz 40% da produção mundial. E ele foi avaliar, o artigo dele é muito bom, porque ele pega uma série de estudos e trabalhos que foram feitos para realmente responder à pergunta: como escapar da armadilha da renda média? Porque o que é a armadilha da renda média? É aquele país que patina. É aquele país que fica numa renda, no caso brasileiro, 8, 9 mil dólares per capita. Não significa que esse dinheiro é distribuído de forma a que cada brasileiro tenha este tanto de dinheiro por ano, mas é um país que fica amarrado em algumas características. Por exemplo, dependem mais da exportação de commodity do que a média, tem uma diversificação econômica mais baixa do que a média, né, do que a média dos países que estão mais avançados. E para você poder enriquecer esses países, você precisa adotar uma série de medidas. E é disso que trata o artigo, que faz um alerta. Não é fácil sair da cilada da renda média. E aí eu recomendo que os nossos governantes leiam esse artigo e pensem sobre isso. Quer dizer, não existe alternativa para enriquecer que não seja sair dessa cilada. E essas alternativas não passam pelas discussões populistas que a gente viu os governos e vê os governos fazendo em todas as esferas, da direita à esquerda. O populismo de direita, o populismo de esquerda, todos aqueles que antes se dizia o Estado sou eu, depois se passou para a verdade sou eu, que é a arrogância dos governantes, que são grandes populistas e que vêm com essas propostas, programa com nome bonito. Não existe. Você acha que os Estados Unidos foram criados à base de programa com nome bonito? Você acha que a Coreia do Sul saiu da miséria em que se encontrava com base em programa de nome bonito? Programa de nome bonito é programa que tem marqueteiro. E se tem marqueteiro, está torrando dinheiro já, pensando no inverso. Primeiro a embalagem, depois o conteúdo. Que pode ter funcionado bem para alguns produtos, né? Tipo a Apple, né? Que é belíssimas as embalagens. Né? Coisas dá vontade de você comprar e deixar fechada, de tão bonito que são os produtos da Apple. Mas isso não vale para países. Países o que é um país se não uma soma de pessoas debaixo de uma mesma nação, dentro de uma mesma fronteira, na busca do bem-estar de cada uma dessas pessoas. E a discussão toda mostra a dificuldade, o desafio que é sair da cilada de renda média, porque esses países, eles não se abrem para o mundo. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. E um país fechado não se abre para o teste, para a aprovação. E opera com protecionismo, que é o que mais se escuta dos governantes. Como nós vamos proteger, que é uma visão paternalista, como se toda a sociedade precisasse dessa proteção, o que não é verdade. Para onde se olha, se vê alguém que precisa ser protegido. É uma visão coitadista da coisa, própria de governantes populistas. E aí a gente vê um detalhe curioso, que de 1995 para cá, a miséria no mundo desabou. E a gente continua a fazer o mesmo discurso de sempre, principalmente os partidos de esquerda, os mesmos discursos de sempre. Em 1995, 40% da população mundial viviam na miséria, na pobreza.
Hoje, 10% da população mundial. Então, é uma redução brutal de miséria. Você imaginar que de cada 4 pessoas que viviam na miséria, 3 foram retiradas da miséria e não tem um Bolsa Família mundial, portanto, não foi o Lula que fez isso. O feito é extraordinário. Ainda tem 700 milhões de pessoas que vivem nessas condições. É um absurdo. Mas seriam mantidas as estatísticas de 1995, 2 bilhões e 800 mil pessoas vivendo na miséria. Então, fizemos um trabalho, nós, o mundo, esse mundo que todos criticam a concentração de renda, criticam os países ricos, criticam tudo. O mundo fez um serviço muito interessante no combate à miséria. Está aí a estatística, Organização Mundial do Comércio. Não dá para dizer que esse dado é um dado de uma entidade de direita, de uma fundação de direita, de uma fundação, enfim, que não está preocupado com as pessoas. O fato é, fizemos um trabalho incrível. Mas esse trabalho incrível na redução da miséria global, que é extraordinário, que é notável, não se reproduz na distribuição de renda dentro dos países, na mesma proporção. Ou seja, a gente conseguiu reduzir a miséria global, mas os países mais fechados, os países com renda mais baixa e que não adotaram certos comportamentos, entre os quais se abrir para o mundo, são os que têm a maior desigualdade. E o trabalho da desigualdade é um trabalho que, mesmo depois de você abrir o país para o mundo, ainda tem que fazer alguma coisa lá dentro, né? E para isso tem que fazer um trabalho de qualificação. Não é um trabalho de tributação, como pensam alguns, não é o trabalho de criar impostos para grandes fortunas, não é o trabalho de criar mais bolsa disso ou bolsa daquilo, é um trabalho de qualificação. Precisamos de mais engenheiros, precisamos de mais cientistas, precisamos ter mais qualidade na mão de obra, precisamos qualificar a mão de obra. Também não é colocar mais dinheiro em educação no sentido de mais volume de recursos, é colocar mais energia na educação, é colocar mais energia no treinamento, é colocar mais energia na formação da mão de obra, para que o Brasil possa se abrir mais. Sem se abrir mais, não tem futuro. Abrindo-se mais, surge um grande desafio, porque ao abrir, melhoram primeiro os setores da sociedade mais organizados, que são os setores que se beneficiam do comércio exterior e das trocas. E uma vez havendo isso, a gente tem um desafio de renda importante para a gente discutir. Que se a gente não melhorar a qualidade da mão de obra, não tem alternativa. Só que melhorar a qualidade da mão de obra não dá voto. Porque é um negócio de um ciclo longo. O que dá voto é dizer, aumentei o Bolsa Família de 600 para 800. O que dá voto é dizer, reduzi o imposto de renda das pessoas de 1 para 2 salários, agora 2 salários não pagam o imposto de renda. Isso dá voto, que é o que quer o governo. Dava voto. O Jair Bolsonaro dizia, aumentei o programa, que não chamava Bolsa Família dele, ele trocou o nome, não me lembro mais o nome do programa, mas o fato é, aumentei de 200 para 600, para poder dizer que fez um trabalho bacana. Claro que quando faz isso, a base de tributos melhora um pouquinho e reduz a desigualdade, mas é artificial, porque não criou uma fonte de energia, que é a energia da educação, que é a energia do trabalho que vem de dentro, porque uma pessoa sem renda, mas com capacidade de trabalho, vai buscar. Uma pessoa sem capacidade de trabalho depende da renda. E quando a renda vem do Estado e ela não tem formação, ela não tem alternativa senão pegar aqueles recursos para poder pagar as contas com muito sacrifício no final do mês. Esse artigo do Martin Wolf, ele faz pensar. Ele faz pensar, porque ele mostra o caso da Coreia do Sul, mas lembra que apenas saíram, se pegar os países que em 1990 conseguiram sair da cilada da renda média, não dá um Brasil. Não dá um Brasil. Se somar os países que conseguiram esse feito, o que é uma pena, porque são poucos os países que conseguiram isso. E o Brasil tem que abrir os olhos. Por exemplo, o Brasil é citado no artigo dele como um país que ainda não conseguiu.
E para isso abertura comercial fundamental. É fundamental que para a gente trabalhar isso, a gente consiga formar mão de obra. No fundo, esse é o resumo. É a fórmula do sucesso? Não. Não fazer a fórmula do fracasso. Não fazer a fórmula do fracasso. Para isso, a gente tem que ter uma série de fatores também que a gente não pode descuidar e que no artigo ele fala. Países com maior grau de incerteza sofrem mais, países com instituições que são débeis, países sem previsibilidade. Por acaso parece que estão falando com alguém que a gente conheça? Parece que estão falando de um país que a gente conheça? Então, a gente tem que ter melhora na institucionalidade. Isso parece um conceito vago, né? Parece um negócio louco, mas todas essas brigas que a gente vê dos ministros togados lá do Supremo, enchendo o saco do Congresso, o Congresso enchendo o saco do Supremo, todo mundo enchendo o saco do governo, o governo enchendo o saco de todo mundo. Isso tudo produz um ruído que é contraproducente. Em vez da gente se dedicar a melhorar a oferta de trabalhador qualificado, de se abrir para ideias novas, ele fala isso no artigo, nós temos que nos abrir para ideias novas, nós temos que abrir para ideias novas que venham de fora. A gente tem que se abrir. E se abrir é correr risco. Esse risco a gente tem que correr. E não o risco dessa tensão entre os poderes, que só faz criar um país caro. Ele cita, no artigo cita, custo alto de capital. Custo alto de capital. O Brasil é um país de custo alto de capital. Então, um país fechado, que não se abre para novidades e que tem custo alto de capital, é feito para não dar certo. Fundamental que a gente extraia de um artigo como esse uma reflexão. Vamos buscar uma solução? Ou nós vamos ficar nessa baderna? Vai ser o Hugo Mota, vai ser não sei o que. Sabe, a batalha da Câmara dos Deputados pelo poder. Sabe, o poder pelo poder, porque eu quero mandar, eu quero interferir em tudo. No Supremo Tribunal Federal, a discussão pelo poder, o governo, a discussão pelo poder, é o poder pelo poder. Agora, poder transformar, será que rola? Não está aparecendo por enquanto, mas caminhos tem. E a leitura desse artigo ajuda a gente a pensar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.